Fala pessoal, bem-vindos aqui para o canal Lucro Lúdico, o lugar mais divertido para você aprender sobre economia, finanças e mercado financeiro aqui no YouTube. E hoje vamos usar essa situação que, na minha opinião, quem sou eu? Mas na minha opinião, muito triste entre Flow, Monark e Igor, mas que está assim, arrebatando as redes sociais, né? Isso está super viralizado, para transformar essa situação que, infelizmente, para eles é triste, em uma oportunidade didática aqui para a gente explicar um pouco como funcionam contratos, como funciona essa questão de pagamento em parcela, ah, saída de empresas, cessão de cotas, que na verdade nada mais é do que isso, o que aconteceu entre Igor e Monark. O Monark cedeu as cotas dele para o Igor. Então vamos transformar essa situação ruim numa situação bem didática aqui para gente. E por que isso aqui é importante para a gente no nosso canal, para vocês? A gente está vendo nas mídias uma discussão entre contrato, como deveria, o que está, o que o Monark exige, o que o Flow, o Igor, na pessoa do Igor, justifica, mas aqui a gente quer pensar muito no lado do Monark, tá? As exigências que ele está fazendo, exigências que ele está fazendo, se são fundamentadas, se não são, e nem pensando em julgar o contrato hoje assinado, porque o contrato assinado não cabe a ninguém, muito menos a mim, a ficar julgando se está bom, se está errado, quem deve fazer o quê. Não é isso que a gente vai fazer hoje. A gente só quer trazer uma posição para você do tipo, como funcionaria um contrato ideal? Como funcionaria um contrato feito, ou como a gente gostaria que na nossa consultoria empresarial, ou você que é inscrito no canal, delegasse, comandasse a sua vida profissional e como você fizesse os seus contratos. O ponto mais crítico aqui para a gente, lembrando que isso é o que a gente vê na mídia, do que a gente leu, do que a gente viu ali de matérias e pedaços do contrato sendo expostos, né, publicamente, mas é a questão de que os pagamentos são fixos, de um valor fixo de 10 milhões de reais, diluídos em 200 parcelas, sem contar inflação, sem contar taxa de juro, e, pelo que eu entendi, sem um valuation contratado por eles. São ofertas que eles receberam de compra do Flow, que eles usaram para embasar esse valuation e o acordo deles. Então, bastante coisa para a gente falar aqui. Primeiro ponto de todos, o valuation em si. Aqui no Brasil, a gente tem N casas ótimas para fazer o valuation da sua empresa até o M&A, até a venda ou a compra de outra. Mas se você for em todas elas, contratar todas elas, elas vão dar resultados diferentes da sua empresa. Alguns muito diferentes, relativamente iguais, mas sempre vão ser diferentes. Então, valuation é uma arte, fazer valuation é uma arte, porque é baseado em N premissas e projeções. Até o que está preto no branco, até o que a gente tem hoje, o que a gente tem do ano passado, no retrasado, pode ser interpretado de forma diferente. Imagina o que você vai projetar para daqui 10, 5, 15 anos. E essa é a questão do valuation, que é o que a gente faz aqui quando a gente analisa ações, analisa empresas. Inclusive, se você quer ter acesso à nossa nova casa de research, onde a gente faz valuation das empresas abertas na Bolsa, faz relatório de ações, faz carteiras recomendadas, vem aqui no comentário, vem aqui também na descrição do vídeo, porque a gente vai ter o nosso site ali, BHI Research, tá? Programa de assinatura para você ficar por dentro ali e ter acesso a como funciona realmente uma casa de análise, como funciona o valuation de empresa. Mas eu não faço M&A, tá, gente? E eu não faço valuation de empresa assim, ok? Eu sou analista CNPI, eu analiso empresas da Bolsa de uma certa forma, tá? Quando você for avaliar a sua empresa, não é a mim, não é o analista CNPI que você vai contratar, ok? É um escritório de M&A. Então esse é o primeiro ponto. Parece que o Flow decidiu que o valuation deles era de uma oferta que eles receberam. Então, primeiro, quem fez essa oferta, qual foi o ágio, qual foi o deságio, guarda essa palavra, porque a gente vai olhar ela de novo, que tem outro momento desse imbróglio entre eles, que ágio e deságio foi deixado de lado. Mas ágio e deságio, o ágio é você comprar alguma coisa a mais do que ela vale, e deságio é você comprar uma coisa por menos do que ela vale. Isso não é porque você é esperto ou não esperto, é porque existem questões ali, né? Questões do mercado, questões do setor, questões daquela empresa, questões da diretoria daquela empresa, que vão fazer com que você se sinta à vontade em pagar mais do que o mercado avalia e não se sinta à vontade
em pagar nem o que ela vale e queira pagar menos. Por exemplo, alguém que está desesperado e precisa se livrar daquilo. Pô, uma oportunidade para você entrar, dar na canela e comprar por menos do que a empresa vale. Então, não sei como chegaram nesse número de 20 milhões. E imagino eu que, como a gente já falou aqui algumas vezes, projeções de fluxos de caixa da empresa. Então, esse é o primeiro ponto. O valuation deles, pelo que foi falado, talvez não tenha sido da melhor forma feita, né? E também como o Monark disse que assinou de um dia para o outro esse contrato, decidiu sair ou decidia não sair, e depois ele assinou, provavelmente ele também não contratou ninguém para fazer essa avaliação. Então, tem possibilidade de que esse valor esteja defasado, para mais ou para menos. A segunda questão aqui, não tem correção. Se ele vai receber o valor de 10 milhões no caso, em 200 parcelas, quase aí em 20 anos, né? Precisaria ter uma correção. O dinheiro tem valor no tempo. Tudo que a gente faz aqui em economia e mercado financeiro é porque o dinheiro tem valor no tempo. Tá? Na verdade, não, economia é porque os recursos são escassos, mas mercado financeiro é porque o dinheiro tem valor no tempo. Então, esse acordo onde ele receberá installments, parcelas, PMTs fixos por quase 20 anos, é, é meio estranho, é meio fora do comum. Quando você vai receber em parcelas, você tem que fazer ali amortizações, ou tabela saque, ou tabela price, ou você faz ali um acordo onde vai ter uma correção de PCA, de GPM, até que, né, normalmente é para contratos, mas contratos de locação, acho que nesse caso o GPM talvez não fosse o melhor indexador, mas você não pode pegar uma dívida longa, né, longuíssima, longuíssimo prazo, e não corrigir ela em nada. A gente vai mostrar aqui para vocês, vai abrir uma planilha que a gente fez, mas esse dinheiro vai corroendo. Se ele vai receber 50 mil por mês, 50 mil em 2026 não é a mesma coisa que 50 mil em 2036, que é ainda 2 anos para terminar o contrato. Então, muito estranho não ter uma correção, especialmente pelo IPCA, pela inflação. Terceiro ponto aqui, que é mais preocupante até do que esse, a questão de que isso está atrelado ou condicionado à empresa dar lucro ou não naquele específico mês. Então a empresa tem que dar um lucro de pelo menos 150 mil reais, ou 3 vezes o valor da parcela devida a ele, para que possa haver a distribuição desse dinheiro. E outra, o Igor, no vídeo dele, comentou que isso sai do próprio dinheiro dele, se eu não me engano, tá? Ele receberia o salário e desse salário ele teria que reservar uma parte para pagar o Monark. Bom, não funciona assim, porque o que é o Monark agora? O Monark não é mais sócio, então ele não tem que receber do dividendo, ele não tem prolabore, ele é dívida. O que é, onde se encaixaria esse pagamento ao Monark? E por quê? Porque isso deveria entrar no passivo circulante e no de longo prazo, né? O que tem que ser pago em até 12 meses, você já sabe o que é passivo circulante ou ativo circulante, qual que é a diferença. Aliás, você sabe? Deixa aqui nos comentários se você sabe a diferença, já deveria saber para quem acompanha a gente aqui. Mas então, o que ele tem que pagar nesse ano? No circulante e o restante, o montante total da dívida no não circulante. Então, isso não é um dividendo, isso é uma dívida da empresa, né? E aí a gente vai ver o seguinte, não é algo operacional, então não deveria estar na DRE da empresa, mas também não deveria sair do prolabore de um sócio, isso é dívida, tá? E isso tem que estar ali, talvez em amortização, despesa de juro, mas certamente isso não é um prolabore, certamente isso não é um dividendo, e também não deveria sair do dividendo do próprio Igor, ou do prolabore do Igor, ele falou o salário no vídeo. Então talvez, eu não sei direito, tá, gente? Mas ali isso poderia ter sido feito de uma forma a não vincular o recebimento ao lucro. Mas, claro, a gente tem que entender o seguinte: a empresa não tinha vencimento mais. Pelo que a gente sabe, o canal foi desmonetizado, os patrocínios caíram, então não tinha muito como fazer esse pagamento sem ser dessa forma. Então parece até que foi uma forma amigável, legal, bacana, de falar: olha, eu tiro do meu para dar para você. Mas, em teoria, esse dinheiro não sai, não é um prolabore nem dividendo. Tá? É uma dívida da empresa mesmo. Só que isso, pro Monark, é muito perigoso. Isso chama earn-out, tá? Em inglês. Mas quando ele saiu da empresa, todo o controle está com a empresa. Ele não tem mais acesso à contabilidade, demonstração financeira, nem muito acesso aos sócios, pelo que ele falou.
Então, como ele tem como comprovar, já que é uma empresa de capital fechado, que a empresa está oferindo lucro ou não, está tendo dinheiro suficiente para pagá-lo ou não? É muito complicado. Ele poderia ter procurado fazer uma defesa ali no contrato, dizendo o seguinte: olha, se houver atraso, que nem banco faz, experimenta você não pagar o financiamento, a alienação fiduciária do seu imóvel, do seu carro, da sua fazenda para o banco, fica 3, 4 meses sem pagar ali a parcela para você ver o que acontece. Então ele poderia pensar num mecanismo parecido e falar: olha, se ficar 3, 4, 6 meses sem me pagar, a empresa volta para mim, ou algo do tipo. Ele acho que foi muito na amizade, muito no calor do momento, e deixou passar esse ponto importante. Então, o contrato prevê multa de 5% no atraso, que acho também que ele não está indo atrás, não está fazendo valer, não está exercendo esse direito de multa. Mas pelo que a gente viu aqui, essa cláusula de earn-out não tem uma contrapartida dos atrasos ou do não pagamento, né, de implência desses pagamentos. Então ele realmente fica na mão de quem está na empresa hoje. Antes da gente passar para a planilha que a gente fez aqui e mostrar para vocês algumas simulações, para a gente ver a diferença de colocar um cálculo de indexador, o IPCA ali, para corrigir e não, eu só quero falar o seguinte: vamos repassar o que a gente viu aqui, tá? Primeiro, eu não estou colocando o dedo em ninguém, nem falando que alguém acertou, não, porque eu não sei a situação. Eu não conheço os dois, acho que nunca vou conhecer. Gosto muito do trabalho dos dois, gostava muito do Flow. Espero que eles se deem bem, espero que eles voltem a ser amigos. Mas só para a gente pensar em contratos normais, em linhas gerais, tá? Precisa ter o indexador CDI ou IPCA quando você vai fazer esses pagamentos, vários pagamentos, precisa corrigir. A inflação está aí, ainda mais no Brasil. 2, precisa ter um juro de atraso, um juro de atraso em pagamento dessas parcelas e uma forma ali de você exercer. 3, você precisa ter um girinho ali rolando, porque você meio que está financiando o cara, né? Se você tem 10 milhões para receber e vai receber esses 10 milhões em 20 anos, você está financiando o cara que te comprou. Você vendeu para ele e está ficando mais fácil para ele. Ele está girando dinheiro em cima do seu dinheiro sem te pagar isso. Então, você precisa ter um juros remuneratório em cima dessa arquitetura toda. Depois, você precisa ter alguma cláusula também que te defenda no seguinte sentido: bom, deu tudo errado. O cara não pagou, aconteceu alguma coisa, como que eu faço para eu reavejo o que era meu, tem uma multa maior, como que eu faço para não ficar a ver navios? Né? E parece que o Monark não fez quase nenhuma dessas coisas que a gente pontuou aqui. Espero o melhor para os dois, desejo o melhor da sorte para os dois. Vamos agora então ver a planilhinha só para a gente fazer uma simulação aqui com vocês. Então vocês estão vendo, gente, que aqui nós temos uma tabela, né, uma aba com as premissas contratuais. Então, são as informações que vieram a público, né, infelizmente, novamente aqui querendo o bem deles, é uma pena que isso veio a público, mas veio. E temos as premissas aqui, então. Na segunda aba, nós temos um catadão de taxa, né? A gente fez algumas simulações e usamos o CDI e o IPCA. Então, de 2022, que foi a data do contrato assinado, até agora, a gente tem o que foi realizado, já o que a gente viu, né, de CDI e de IPCA realizado, e a gente tem o Focus, que vai até 2029. Para frente do Focus, a gente vai manter as mesmas taxas, tá? A mesma previsão ali, só para facilitar o nosso cálculo. E depois nós temos, então, o cenário base. A gente tem aqui 3 colunas, né? Uma nominal, um valor real e o corrigido pelo IPCA, ou seja, o nominal seriam as 200 parcelas de 50 mil cada, ok? O valor real, nós fizemos um pequeno desconto usando a inflação. Vocês podem ver que o valor vai decrescendo, né? Usamos a inflação do período. E no corrigido por IPCA, nós adicionamos a inflação, tá? E olha o valor que a gente vai chegar lá embaixo. A gente vai chegar aqui no valor nominal, ele receberia os 10 milhões que ele gostaria de receber, só que o desconto de inflação, isso vai virar quase 7, e corrigidos deveria virar 14.
Então é bastante diferente. Vamos lembrar que a gente está fazendo uma conta um pouco de padeiro aqui. Então não tem nenhum markup, não tem nenhum ágio em cima dessa venda, né? O que dá para entender, porque novamente era o momento em que o Flow podia estar correndo o risco de não existir mais. É que na minha visão aqui, é até por isso que o contrato foi feito dessa forma, por parte do Monark. Tá? Eu acho que ele é um cara bem inteligente para ter montado o que ele montou. Primeiro que ele fez sucesso ali, em toda essa parte de games e tal, que tem que ser muito bom para fazer o sucesso que ele fez. Depois, para montar o Flow, ainda mais, então ele é um cara super inteligente. Na minha visão aqui, o que aconteceu? Ele estava desesperado, ele não sabia também se essa reputação um dia voltaria, se o Flow um dia voltaria, e ele aceitou qualquer coisa. Minha leitura, tá? Se um dia esse vídeo chegar em alguém, Monark, não é para te ofender, pelo amor de Deus, tá? É minha impressão aqui, ok? Então, não teve ágio nessa compra, o que já mostra ali que, né, as partes estão desesperadas. Gente, espero que tenha ficado um pouco a lição aqui para vocês terem um advogado na hora, terem um consultor, terem alguém que vocês confiam para fazer essa negociação para vocês. Tá? E espero que os dois ali se acertem, sejam felizes, se deem bem, façam todos os podcasts do Brasil que eles merecem. O trabalho deles foi incrível, mudou a comunicação brasileira. Curte, compartilha, comenta, se inscreve, checa a nossa casa de análise lá, gente, a BHI Research, que está muito legal. A gente acabou de fazer um vídeo sobre carteira de dividendos, acho que vocês vão gostar de ver o que a gente tem lá para vocês, tá? E até o próximo vídeo.